Você conhece Hande Erçel, a famosa atriz turca que conquistou milhões de fãs pelo mundo? Hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente não sabe, o triste final que marcou a vida desta estrela. O que realmente aconteceu com ela? A verdade pode surpreender você. Fique até o final deste vídeo porque vamos revelar todos os detalhes. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Vamos lá! Hande Erçel nasceu em 24 de novembro de 1993, na cidade costeira de Borma, localizada na província de Balıkesir, na Turquia. Borma é uma região tranquila, banhada pelo Mar de Mármara, onde a vida corre em ritmo calmo e as famílias mantêm laços próximos. Foi nesse ambiente acolhedor que Hande viveu os primeiros anos de sua vida, cercada por amor, mas também por desafios que moldariam sua força e sensibilidade. Filha de Kaya e Aylin Erçel, Hande cresceu em uma casa simples. Seu pai trabalhava com pequenos negócios, enquanto a mãe dedicava-se integralmente às filhas. As dificuldades financeiras eram constantes, e por isso, parte da infância de Hande foi vivida com os avós maternos, que a ajudaram na educação e foram fundamentais na formação de seu caráter. A convivência com eles ensinou-lhe valores que carregaria por toda a vida: humildade, respeito e solidariedade. Desde muito pequena, Hande demonstrava uma ligação especial com a arte. Gostava de desenhar, cantar e improvisar pequenas apresentações para os familiares, que se encantavam com sua imaginação e alegria. Quando os adultos perguntavam o que ela queria ser quando crescesse, suas respostas mudavam constantemente, mas sempre giravam em torno da criatividade. O pai, no entanto, sonhava vê-la médica, uma profissão segura e respeitada. Ainda assim, Hande sentia que seu coração batia mais forte diante de uma tela em branco ou de um palco improvisado. Durante a adolescência, continuou alimentando seu amor pelas artes. Na escola, participava de peças teatrais e concursos de beleza locais. Era tímida no começo, mas bastava pisar no palco para transformar-se. Seu carisma natural chamava a atenção, e logo começou a se destacar. Professores e amigos incentivavam-na a seguir em frente, reconhecendo nela uma energia especial, capaz de emocionar os outros com sua presença. A irmã mais velha, Ganzi, foi uma de suas maiores incentivadoras. Também interessada no mundo artístico, Ganzi acompanhava Hande em testes e apresentações. As duas compartilhavam sonhos e medos, e juntas começaram a imaginar uma vida diferente, longe de Borma, onde as oportunidades fossem maiores. A decisão de se mudar para Istambul veio naturalmente motivada tanto pela busca por estudos quanto pelo desejo de crescer profissionalmente. Em Istambul, Hande matriculou-se na Universidade Mimar Sinan de Belas Artes, uma das mais respeitadas da Turquia, para estudar artes tradicionais turcas. Essa escolha mostrava que, mesmo sonhando com a televisão e o cinema, ela nunca quis se afastar de suas raízes culturais. A cidade grande, com seu ritmo intenso e sua atmosfera artística, abriu novas portas e despertou nela a certeza de que o caminho que escolhera era o certo. Enquanto frequentava as aulas, começou a participar de pequenas audições e a enviar fotos para agências de modelos. Ainda não sabia o que a esperava, mas acreditava que cada passo, por menor que fosse, a aproximava do sonho de atuar. Mal imaginava que poucos anos depois, aquele desejo inocente de menina a transformaria em uma das atrizes mais queridas da Turquia e do mundo. O início da trajetória de Hande Erçel no mundo artístico foi marcado por perseverança, esforço e uma determinação silenciosa. Em 2012, quando ainda era estudante universitária, ela decidiu participar de um concurso regional de beleza. Seu carisma natural e seu sorriso contagiante chamaram a atenção do júri, e Hande foi eleita vencedora. A conquista abriu pequenas portas e rendeu convites para campanhas publicitárias locais. Pela primeira vez, ela percebeu que a televisão e a moda poderiam ser caminhos reais para o futuro que sonhava. Logo depois da vitória, começaram a surgir propostas de trabalho como modelo. No início, Hande posava para catálogos de moda de pequenas marcas turcas e participava de ensaios fotográficos para lojas de roupas femininas. Era um trabalho simples, mas exigia disciplina, paciência e profissionalismo. Apesar da rotina cansativa e das longas horas de espera, Hande encarava cada oportunidade como aprendizado. Sabia que estava apenas começando, e cada clique era uma chance de ser notada. Mas o caminho não foi fácil. As audições para comerciais e séries eram longas e cheias de rejeições. Muitas vezes Hande voltava para casa cansada e frustrada, perguntando a si mesma se realmente conseguiria conquistar um espaço no competitivo mercado da televisão turca. Ainda assim, sua força interior a impedia de desistir.
Ela sabia que o sucesso raramente vem de forma rápida e acreditava que o esforço constante era o segredo para chegar lá. Com o tempo, Andy conseguiu pequenos papéis em séries locais. No início eram aparições curtas, às vezes apenas algumas falas, mas serviram para que os diretores percebessem sua naturalidade diante das câmeras. Seu sorriso espontâneo e seu olhar expressivo destacavam-se mesmo em cenas simples. A cada participação, ganhava mais confiança e aprendia a lidar melhor com as exigências do set de gravação. Enquanto isso, o público começava a notar aquela jovem atriz de rosto delicado e presença marcante. Revistas de entretenimento começaram a mencioná-la como uma promessa da nova geração. Andy, porém, mantinha os pés no chão. Continuava estudando, aprimorando sua técnica e observando colegas mais experientes. Sabia que beleza poderia abrir portas, mas apenas o talento as manteria abertas. Nos bastidores, Andy também enfrentava o preconceito de parte da indústria. Muitos a viam apenas como um rosto bonito, sem considerar sua dedicação ou capacidade de interpretar. Em vez de se abalar, ela decidiu transformar essas críticas em combustível. A cada papel, esforçava-se para mostrar que era mais do que uma imagem em frente às câmeras. Sua sensibilidade e entrega começaram a ser percebidas, e diretores passaram a vê-la com outros olhos. Com a visibilidade crescente, novas oportunidades surgiram. Ela foi chamada para testes em produções maiores e passou a ser convidada para eventos de moda e entrevistas. Aos poucos, Andy deixava de ser apenas uma modelo promissora e se tornava uma atriz em ascensão. A cada trabalho, conquistava mais experiência e confiança. Istambul, que antes parecia imensa e assustadora, começava a se tornar seu lar. As ruas movimentadas, os estúdios, os ensaios e as gravações agora faziam parte de sua rotina. Andy sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ainda não sabia, mas os próximos anos trariam a grande virada de sua vida, o papel que a transformaria em um nome conhecido dentro e fora da Turquia. O grande ponto de virada na carreira de Hande Erçel aconteceu em 2015, quando ela foi escolhida para interpretar Selin na série Güneş Inkızlar, traduzida como Filhas do Sol. A produção contava a história de uma família e suas relações emocionais, e Hande viveu uma das personagens centrais. A série tornou-se rapidamente um fenômeno entre os jovens turcos, conquistando altos índices de audiência e milhares de seguidores nas redes sociais. O público se encantou com a leveza e a energia da personagem, e Hande passou de uma atriz promissora a uma estrela em ascensão. Com o sucesso de Güneş Inkızlar, novas oportunidades surgiram. Em 2016, Hande foi convidada para protagonizar Eski Laftan Ana Mais, ao lado do ator Burak Deniz. A série contava a história de Aya Tuzun, uma jovem sonhadora que enfrentava desafios no trabalho e no amor. A química entre os protagonistas foi imediata e conquistou o público. O romance fictício ganhou força nas redes sociais, e a série tornou-se um dos maiores sucessos da televisão turca naquele período. O impacto foi tão grande que Eski Laftan Ana Mais ultrapassou as fronteiras da Turquia. O seriado foi exportado para dezenas de países, incluindo Índia, Paquistão, Brasil e vários países da América Latina. Em pouco tempo, Hande tornou-se um rosto conhecido internacionalmente. Fãs de diferentes culturas começaram a segui-la e a acompanhar cada novo projeto. Ela passou a ser vista como uma das principais representantes da nova geração de atrizes turcas. Com a fama vieram também os convites de grandes marcas. Hande tornou-se embaixadora de campanhas publicitárias e apareceu em capas de revistas internacionais. Seu estilo, elegância e simpatia fizeram dela uma das figuras mais queridas da mídia turca. Apesar da atenção intensa, manteve-se reservada e fiel à sua essência, evitando escândalos e concentrando-se em seu trabalho. A fama repentina trouxe novos desafios. A vida sob os holofotes exigia equilíbrio emocional e maturidade. Hande aprendeu a lidar com a pressão da imprensa e o assédio constante dos fãs. Sempre que podia, afastava-se da agitação e passava tempo com a família e amigos próximos, preservando sua tranquilidade. Em entrevistas, falava com sinceridade sobre o peso da fama e a responsabilidade de inspirar jovens que viam nela um exemplo. O público e a crítica começaram a reconhecer não apenas sua beleza, mas também sua dedicação e talento. Ela passou a ser indicada a prêmios nacionais e internacionais, consolidando-se como uma das atrizes mais influentes de sua geração. Sua presença nas redes sociais cresceu rapidamente, e Hande tornou-se uma das celebridades turcas mais seguidas do mundo. Mesmo com todo o sucesso, Hande continuava grata por suas origens. Costumava dizer que o carinho dos fãs era o que mais a motivava. Em cada novo trabalho, buscava entregar o melhor de si, valorizando o aprendizado de cada experiência.
Aquela menina de Burma que um dia sonhou em ser artista, agora era um símbolo global da força e da sensibilidade turca. E ainda havia muito mais por vir, pois o caminho do estrelato traria também quedas, desafios e momentos de reflexão que mudariam sua trajetória para sempre. Após o enorme sucesso de suas primeiras séries, Andy Ercel parecia viver um momento de plena ascensão. Seu nome era sinônimo de sucesso, e o público aguardava com expectativa cada novo projeto. No entanto, como acontece com muitos artistas, nem todos os passos seguintes foram fáceis. Algumas produções não alcançaram a mesma repercussão que seus trabalhos anteriores, e a atriz precisou enfrentar o lado mais instável da fama. Depois de Eski Laftan Lamais, Andy participou de novos projetos, buscando papéis que mostrassem diferentes aspectos de sua atuação. Apesar do empenho, algumas séries foram canceladas prematuramente por baixa audiência. Esses momentos trouxeram frustração e insegurança. Era difícil lidar com as expectativas do público e com a pressão da mídia, sempre pronta para comparar seus novos trabalhos com os grandes sucessos anteriores. Mesmo assim, Andy escolheu continuar firme, acreditando que cada fracasso trazia um aprendizado importante. Em entrevistas, ela mencionou que pensou em fazer uma pausa na televisão. Queria dedicar mais tempo à família e a uma de suas paixões antigas, a pintura. Pintar era para ela uma forma de expressar sentimentos que as palavras não alcançavam. Essa reconexão com a arte trouxe calma e clareza, ajudando-a a compreender que as dificuldades eram parte natural do caminho. Nenhum artista vive apenas de acertos, e Andy sabia que a força estava em se reinventar. Durante esse período, também enfrentou críticas de parte da imprensa e de alguns telespectadores que duvidavam de sua capacidade dramática. Muitos afirmavam que seu sucesso se devia apenas à aparência. Essas opiniões superficiais poderiam ter abalado sua confiança, mas Andy decidiu responder com trabalho e dedicação. Começou a buscar papéis mais densos e desafiadores, que exigissem maior entrega emocional. Queria provar a si mesma que podia ir além das personagens leves e românticas que a tornaram famosa. Em produções seguintes como Alka e Azizi mostrou um lado mais maduro e intenso. Embora essas séries também tenham enfrentado cancelamentos, o público e os críticos reconheceram a evolução de sua atuação. Ela demonstrou coragem ao aceitar projetos que fugiam da zona de conforto, revelando uma artista comprometida em crescer e amadurecer diante das câmeras. Essas experiências fortaleceram Andy, que começou a ver o fracasso com outros olhos. Em vez de desânimo, passou a encarar cada revés como uma chance de aprendizado. Entendeu que o verdadeiro sucesso não está apenas na popularidade, mas na capacidade de se manter fiel aos próprios valores. A atriz aprendeu a equilibrar ambição e serenidade, sem se deixar dominar pelo medo da rejeição. Aos poucos, retomou o controle de sua trajetória e voltou a receber convites de peso. Diretores respeitados começaram a enxergar nela uma profissional sólida, capaz de sustentar papéis complexos. Andy seguia confiante, consciente de que as quedas a haviam tornado mais forte. Essa nova fase marcava o início de uma mulher mais madura, que conhecia suas limitações, mas também sabia do que era capaz. Os anos seguintes trariam momentos de amor, perda e transformação, experiências que moldariam não apenas sua carreira, mas também seu coração. Ao longo de sua trajetória, Andy Ercel viveu experiências marcantes não apenas no campo profissional, mas também em sua vida pessoal. A fama trouxe visibilidade, mas também a exposição de aspectos íntimos que antes faziam parte apenas de seu mundo particular. Seus relacionamentos amorosos tornaram-se tema constante na mídia, e ela precisou aprender a lidar com a curiosidade e o julgamento do público. Um dos romances mais comentados de Andy foi com o cantor Murad Dalkus. Os dois começaram a namorar em 2017 e pareciam formar um casal equilibrado e feliz. A relação foi acompanhada de perto pelos fãs, que admiravam o carinho entre eles. Durante o tempo em que estiveram juntos, Andy e Mura participaram de eventos e se apoiaram mutuamente em seus projetos. No entanto, com o passar do tempo, as agendas profissionais e as diferenças de rotina começaram a pesar. Em 2020, o relacionamento chegou ao fim de forma amigável. Ambos preferiram preservar o respeito e seguir caminhos separados, mantendo uma postura discreta diante da imprensa. Depois desse término, Andy viveu outro relacionamento com um colega de elenco, que embora tenha sido mais reservado, também chamou a atenção da mídia. A relação durou pouco, e ela optou por manter o silêncio sobre o motivo da separação. Apesar das especulações, Andy sempre evitou transformar sua vida amorosa em espetáculo. Para ela, o amor era um sentimento profundo e pessoal, algo que não precisava ser provado publicamente. Mas o laço mais forte da vida de Andy nunca foi um romance,
e sim o amor pela família, especialmente pela mãe, Aileen. As duas eram extremamente próximas, compartilhavam confidências, risadas e sonhos. Aileen acompanhou de perto cada conquista da filha e foi seu maior apoio nos momentos difíceis. Em 2019, Andy enfrentou o que descreve como a dor mais profunda de sua vida, a morte da mãe, vítima de complicações de saúde. A perda deixou um vazio imenso, impossível de preencher. Durante meses, Andy manteve-se afastada da mídia, mergulhada em luto. Em suas redes sociais, expressava saudade e homenageava a mãe com palavras de amor e lembranças ternas. A ausência de Aileen transformou sua forma de ver a vida e a carreira. A atriz passou a valorizar ainda mais o tempo com os familiares e amigos próximos, compreendendo que o sucesso profissional nunca substituiria os laços afetivos. Em memória da mãe, Andy começou a participar de campanhas de conscientização sobre saúde feminina e tornou-se presença constante em ações beneficentes. Seu envolvimento nessas causas mostrou um lado mais humano e solidário, revelando uma mulher sensível e disposta a usar sua influência para o bem. Essas experiências moldaram profundamente sua personalidade. Andy aprendeu que o amor e a perda caminham juntos e que a dor, por mais devastadora que seja, também pode ensinar sobre compaixão e força interior. Ao sair desse período difícil, ela emergiu mais madura, serena e com uma nova compreensão sobre o que realmente importa. Os próximos anos seriam marcados por uma busca intensa por equilíbrio emocional e autoconhecimento, etapas que a levariam a uma transformação ainda mais profunda. Com o passar dos anos, Andy Ercel percebeu que a fama trazia não apenas reconhecimento e oportunidades, mas também um peso silencioso. A exposição constante, as críticas nas redes sociais e a pressão para manter uma imagem perfeita começaram a cobrar um preço alto. A rotina intensa de gravações, compromissos e viagens deixava pouco espaço para o descanso e a reflexão. Aos poucos, o cansaço físico se somou ao esgotamento emocional, e Andy precisou enfrentar um dos maiores desafios de sua vida, cuidar de sua saúde mental. Ela sempre foi conhecida por sua alegria e energia positiva, mas mesmo sorrisos mais sinceros podem esconder o cansaço da alma. Em entrevistas, Andy revelou ter passado por períodos de ansiedade e insegurança, especialmente após a morte da mãe. A ausência da figura materna, que sempre foi seu porto seguro, deixou-a mais vulnerável emocionalmente. A atriz sentia-se sobrecarregada e muitas vezes pressionada a corresponder às expectativas de milhões de pessoas. Percebendo os sinais de esgotamento, decidiu dar um passo atrás. Escolheu priorizar a própria paz em vez do ritmo acelerado da carreira. Durante um período sabático, afastou-se da televisão e das redes sociais. Buscou reencontrar o equilíbrio através de atividades simples como caminhar ao ar livre, pintar e viajar para lugares tranquilos. Essa pausa foi essencial para que ela pudesse reconectar-se com suas raízes e recuperar a serenidade interior. Nesse processo de autoconhecimento, Andy também descobriu o valor da terapia e da meditação. Começou a dedicar tempo ao cuidado do corpo e da mente, compreendendo que saúde emocional é tão importante quanto o sucesso profissional. Em várias ocasiões compartilhou mensagens sobre bem-estar com seus seguidores, incentivando outras pessoas a buscarem ajuda quando necessário. Sua sinceridade sobre o tema foi elogiada por fãs e colegas, que viram nela um exemplo de coragem e autenticidade. Andy passou a enxergar a vida de maneira mais leve. Entendeu que perfeição é uma ilusão e que cada pessoa tem o direito de se sentir frágil às vezes. Essa aceitação transformou sua forma de lidar com a fama. Aprendeu a colocar limites, a escolher projetos que realmente fizessem sentido e a recusar papéis que não representassem seu momento pessoal. O foco agora era viver com propósito e não apenas seguir o fluxo da indústria. Com o tempo, Andy voltou aos holofotes com uma energia diferente. A pausa a fez amadurecer e fortalecer sua confiança. Quando retornou à televisão, transmitia uma calma e uma profundidade novas, fruto da experiência vivida. Sua atuação ganhou mais verdade e sensibilidade, e o público notou essa mudança. Esse período de introspecção marcou um novo capítulo em sua vida. Andy compreendeu que equilíbrio não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com serenidade. O caminho que escolheria a seguir mostraria uma mulher mais centrada, consciente de suas emoções e pronta para se reinventar novamente diante das câmeras. A busca pelo autoconhecimento ainda não havia terminado, e os próximos acontecimentos trariam novas transformações, tanto físicas quanto pessoais. Com o passar do tempo, Andy Ercel tornou-se um dos rostos mais conhecidos e admirados da Turquia. Sua beleza natural era constantemente elogiada, mas também alvo de especulações.
A fama trouxe não apenas reconhecimento, mas também uma vigilância constante sobre sua aparência. Cada mudança em seu rosto ou corpo era analisada e comentada pela mídia e pelos fãs. Em meio a tantas opiniões, Andy manteve-se discreta e coerente com seus princípios. Ela nunca confirmou ter feito grandes cirurgias plásticas, mas admitiu em algumas entrevistas que realizava pequenos procedimentos estéticos, como cuidados com a pele e retoques simples. Andy sempre defendeu a ideia de que cada mulher deve ter liberdade para decidir o que deseja fazer com o próprio corpo, sem julgamentos. Para ela, a beleza verdadeira está relacionada ao bem-estar e à confiança interior, e não apenas à aparência externa. Em determinado período de sua vida, Andy enfrentou problemas de saúde relacionados ao cansaço físico e emocional. O ritmo intenso de trabalho, aliado ao estresse acumulado, levou a desenvolver fadiga e dores musculares. Segundo pessoas próximas, ela precisou realizar um tratamento médico para recuperar as forças e restabelecer o equilíbrio do corpo. Essa fase exigiu repouso e paciência, mas também lhe trouxe uma nova compreensão sobre a importância do autocuidado. Durante esse tempo afastada dos estúdios, Andy se dedicou a hábitos mais saudáveis. Passou a praticar exercícios leves, adotou uma alimentação equilibrada e deu mais atenção ao descanso. A artista entendeu que cuidar do corpo era uma forma de respeitar a si mesma e manter a mente em harmonia. Esse processo de recuperação marcou um ponto de virada em sua vida pessoal e profissional. Ao retornar à televisão, Andy surgiu renovada. Sua aparência transmitia vitalidade e seu olhar demonstrava confiança. O público notou não apenas a beleza física, mas também a energia positiva que ela irradiava. A atriz falava com mais segurança sobre o valor da autenticidade e do amor próprio. Declarava que o segredo de sua força estava em aceitar quem era, com suas imperfeições e mudanças naturais. Além dos cuidados estéticos e de saúde, Andy também passou por transformações internas. Aprendeu a selecionar melhor as pessoas ao seu redor, afastando-se de ambientes e relacionamentos que não lhe faziam bem. Essa escolha refletiu-se em sua forma de viver mais calma e introspectiva. Passou a valorizar o silêncio, a solidão criativa e os momentos de introspecção, que antes pareciam impossíveis em meio à correria da fama. Sua jornada pessoal inspirou muitas mulheres que enfrentavam inseguranças semelhantes. Andy tornou-se um exemplo de equilíbrio entre vaidade e naturalidade, mostrando que é possível evoluir sem perder a essência. O público via nela não apenas uma atriz talentosa, mas uma mulher real com desafios, dores e superações. Com corpo e mente mais fortes, Andy estava pronta para recomeçar. Essa nova fase traria não apenas trabalhos marcantes, mas também um reencontro profundo com suas emoções e lembranças. O próximo passo seria enfrentar o luto com arte, transformando a dor em uma forma de expressão e cura. A morte da mãe foi o acontecimento mais doloroso na vida de Andy Ercel. A perda de Eileen em 2019 abalou profundamente a atriz, que sempre considerou a mãe sua base emocional. Andy e Eileen tinham uma relação de afeto sincero e cumplicidade. Elas se apoiavam em tudo, e a mãe acompanhava cada conquista da filha com orgulho. Quando Eileen adoeceu, Andy esteve ao seu lado durante todo o tratamento, enfrentando dias de incerteza e esperança. O falecimento deixou um vazio imenso e uma saudade que o tempo não conseguiu apagar. Nos meses seguintes, Andy preferiu o silêncio. Evitou aparições públicas e reduziu o uso das redes sociais. Em casa, refugiou-se na pintura, atividade que havia aprendido ainda criança com os avós e que agora se tornava um refúgio para a alma. Diante das telas e das tintas, ela encontrava uma forma de expressar emoções que as palavras não conseguiam traduzir. Em cada quadro depositava fragmentos de sua dor, saudade e amor. A arte tornou-se uma terapia silenciosa, um caminho para compreender a ausência e transformar o sofrimento em criação. A reclusão, porém, não foi um isolamento total. Andy manteve o contato com a família e os amigos mais próximos, que se tornaram seu suporte emocional. Aos poucos começou a aceitar convites para pequenos eventos e aparições, sempre com discrição. O público compreensivo respeitou seu tempo e admirou sua coragem em enfrentar a perda com dignidade. Essa fase de introspecção marcou uma virada em sua vida. A atriz passou a valorizar mais o presente, o contato humano e os gestos simples que muitas vezes passam despercebidos. Com o passar dos meses, Andy começou a retomar sua carreira, mas com uma nova visão sobre a vida e o trabalho. As experiências dolorosas a tornaram mais sensível e empática. Em entrevistas, falava com serenidade sobre a importância de cuidar da mente e de encontrar equilíbrio em meio ao caos. A fama, que antes era um objetivo, passou a ser apenas uma parte de um caminho maior.
onde o mais importante era viver com propósito e autenticidade. Em memória da mãe, Andy envolveu-se em campanhas de conscientização sobre saúde e passou a participar de projetos beneficentes voltados para famílias em tratamento médico. Essas ações reforçaram sua imagem de mulher generosa e comprometida com causas sociais. Ao mesmo tempo, continuava usando a pintura como expressão pessoal, e algumas de suas obras foram exibidas em pequenas mostras de arte na Turquia. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas Andy aprendeu a conviver com ela. Transformou o luto em força e o sofrimento em inspiração. A cada novo trabalho, buscava transmitir emoção e verdade, tocando o público de forma ainda mais profunda. Sua arte ganhou uma dimensão mais humana e espiritual, reflexo do amadurecimento que o tempo e a dor lhe trouxeram. Essa fase marcou o início de uma nova Andy Ercel, mais introspectiva, mas também mais consciente de seu poder de transformação. A atriz encontrou na superação o caminho para renascer, abrindo as portas para um período de recomeço e redescoberta que definiria os próximos passos de sua jornada. Após anos de intensa exposição, Andy Ercel sentiu a necessidade de se afastar dos holofotes. A fama lhe dera muito, mas também havia cobrado um preço alto. A constante cobrança por perfeição, as comparações e a falta de privacidade fizeram com que ela percebesse que precisava de tempo para si mesma. Decidiu então se retirar temporariamente da televisão e viajar sozinha para o interior da Turquia. Essa pausa representou um mergulho profundo em seu próprio interior, um reencontro com a menina simples que um dia sonhou em ser artista. Nas paisagens tranquilas e no contato com a natureza, Andy encontrou paz. Longe das câmeras e das pressões do mundo urbano, passou a valorizar os pequenos momentos. Caminhava pelos campos, observava o mar e voltava a pintar com regularidade. Essa reconexão com suas origens reacendeu sua criatividade. Durante esse período de isolamento, manteve um diário, onde escrevia reflexões sobre a vida, o amor, a arte e o significado da fama. Foi nesse silêncio que nasceu uma nova visão de mundo. Andy começou a compreender que sua carreira não precisava ser uma corrida constante, mas um processo de expressão pessoal e evolução. A arte voltou a ocupar um papel central em sua vida. Inspirada pelas experiências e pelas lembranças da infância, ela idealizou um projeto social para apoiar jovens artistas e estudantes de arte. A ideia cresceu e, com o tempo, tornou-se uma pequena fundação voltada ao incentivo da criatividade entre jovens de baixa renda. Quando decidiu retornar à mídia, Andy foi recebida com carinho e respeito. O público percebeu uma mudança sutil em sua presença. Ela estava mais serena, mais consciente e transmitia uma energia madura, diferente da jovem de anos atrás. Suas entrevistas eram calmas e profundas, cheias de reflexões sobre o valor do tempo e da autenticidade. A atriz deixava claro que agora buscava projetos que dialogassem com sua essência, papéis que tivessem propósito e significado real. Esse renascimento artístico marcou uma nova fase em sua trajetória. Andy passou a recusar propostas que não estivessem alinhadas aos seus princípios e aceitou apenas trabalhos que lhe despertassem emoção. Essa seletividade refletia não arrogância, mas sabedoria adquirida com as experiências vividas. Em paralelo, continuava envolvida com ações sociais, levando esperança e inspiração a jovens artistas que viam nela um exemplo de superação. O isolamento, que antes parecia um afastamento, revelou-se uma fonte de força. Ao redescobrir a simplicidade, Andy reconectou-se com o verdadeiro motivo que a fez escolher a arte, o desejo de tocar corações. Seu retorno foi celebrado não apenas pela beleza de suas interpretações, mas pela profundidade emocional que agora transmitia. Essa nova versão de Andy Ercel mostrava que o tempo e a dor podem se transformar em sabedoria e luz. O público via nela não apenas uma estrela, mas uma mulher que aprendeu a viver com propósito. O caminho que vinha pela frente seria de desafios, mas também de legado e inspiração. Mesmo após alcançar fama internacional e ser reconhecida como uma das maiores atrizes da Turquia, Andy Ercel enfrentou momentos de solidão e desilusão. A fama, embora encantadora por fora, revelou-se muitas vezes fria e solitária. O excesso de visibilidade gerava incompreensões e a atriz, sensível por natureza, sentia-se por vezes prisioneira da própria imagem. Em entrevistas sinceras, admitiu que o mundo das celebridades pode ser glamouroso, mas também profundamente exaustivo. Os traumas deixados pela perda da mãe, as pressões da indústria e as cobranças internas criaram feridas invisíveis. Andy aprendeu a lidar com esses sentimentos sem se esconder, transformando-os em arte. Cada papel passou a carregar fragmentos de sua própria história, o que tornava suas atuações mais humanas e emocionantes. Ela entendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma de força.
Em alguns momentos, sentiu-se incompreendida. Muitos olhavam para ela apenas como um símbolo de beleza, ignorando a mulher sensível e determinada que existia por trás do sucesso. Mas Andy decidiu não lutar contra a opinião alheia. Em vez disso, concentrou-se em continuar evoluindo e em deixar uma marca positiva no mundo. Seu exemplo inspirou muitas mulheres a perseguirem seus sonhos sem medo das críticas. O tempo a ensinou que nem toda dor precisa ser escondida. Andy começou a falar abertamente sobre saúde mental, perdas e autoaceitação. Essas atitudes fortaleceram seu vínculo com o público, que via nela alguém verdadeiro e humano. Ao longo dos anos, ela construiu uma imagem de autenticidade, provando que é possível brilhar sem se afastar da própria essência. Sua carreira continuou sólida, mas Andy passou a se preocupar mais com o impacto que deixaria do que com a fama momentânea. Tornou-se símbolo de superação, elegância e empatia. Sua influência ultrapassou o entretenimento e alcançou causas sociais e culturais. Ela mostrou que o sucesso não é apenas estar sob os holofotes, mas também ser capaz de inspirar e transformar vidas. Hoje Andy Ercel é vista não apenas como uma atriz talentosa, mas como uma mulher que viveu intensamente, amou, sofreu e se reinventou. Sua jornada é uma mistura de arte, coragem e humanidade. Em cada personagem deixa um pouco de sua alma, e em cada gesto transmite a mensagem de que a vida, com todas as suas imperfeições, vale a pena ser vivida. Seu legado vai além das telas. Andy se tornou um exemplo de força e sensibilidade, lembrando ao mundo que a verdadeira beleza está em ser autêntico, mesmo diante da dor. Assim, ela encerra uma etapa de sua história, não como um fim, mas como um novo começo, a promessa de uma mulher que continua em constante transformação, fiel à arte e à própria essência. E aí, o que você achou deste vídeo sobre o triste final da atriz turca Andy Ercel? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esta história. Você já conhecia estes detalhes? Conta pra gente! Se você gostou deste conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais vídeos como este. A sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!